Se você é comerciante, com certeza já ouviu a expressão bater cartão, não é mesmo? Afinal, essa é a referência mais comum ao controle de ponto, uma tecnologia muito útil para qualquer empresa com muitos funcionários. Mas a pergunta que não quer calar é: qual é o controle de ponto mais indicado para o meu negócio? Quais detalhes devo me atentar? Me chamo Luiz Gustavo Nicoli, sou advogado trabalhista e nesse vídeo vou explicar tudo isso. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nossos vídeos. Você se lembra que quando pequenos, respondemos à chamada da escola para comprovar a nossa presença? Pois é, o controle de ponto é algo parecido. Porém, obviamente, você não vai fazer uma chamada com seus funcionários e nem marcar pontinho para aqueles que vêm se destacando. Mas ainda assim é preciso manter o controle daqueles que estão presentes. E é aí que entra o controle de ponto. Mas por que ter um controle de ponto no comércio, na sua empresa? Com ele, você garante que está cumprindo as leis trabalhistas brasileiras. Sendo assim, já pode evitar processo trabalhista. E mesmo que seja uma empresa digital, é preciso ter um controle sobre a entrada, pausas e saídas de funcionários. Grandes empresas como a Amazon, Netflix, Google necessitam deste controle. Sim, eu sei que são gigantes multinacionais. Mesmo assim, ainda que a sua empresa seja pequena, o controle de ponto é algo necessário. Mas atenção, isso só é obrigatório por lei se seu negócio tem mais de 20 colaboradores, 20 empregados. Pois além de registrar as entradas, saídas e intervalos, esse sistema ainda serve para registrar as horas extras feitas por seus funcionários. Dessa maneira, o RH tem mais facilidade em administrar tais informações e repassar para a contabilidade, por exemplo. Entretanto, antes de correr para adotar algum ponto de controle, é melhor conhecer mais a fundo a legislação brasileira para o controle de ponto. Porque muitos nem sabem que a jornada diária de trabalho atualmente deve ser de até 12 horas. E o horário de almoço pode ser negociado para até 30 minutos, só não pode ser inferior a isso. Além disso, temos diversas regras chamadas portarias e REPs, Registro de Ponto Eletrônico. Cada uma delas com regulamentos que devem ser cumpridos. Em geral, elas apenas adicionam normas para alguns tipos de controle de ponto. Outro ponto positivo é que um bom controle de ponto pode ajudar no crescimento da sua empresa. Pois através de uma análise, o seu departamento de RH pode reconhecer bons talentos e evitar a perda deles para a concorrência. Assim, promovendo esses funcionários, eles vão produzir mais e isso serve de exemplo para os outros. Ou seja, você vai evitar a queda de produtividade. Além disso, o RH pode detectar os colaboradores que não estão produzindo e começar a busca para substituí-los. E quando o dia de pagamento estiver perto, eles só precisam acessar o software ou sistema de controle de ponto para repassar a contabilidade ou tomar alguma atitude. Além disso, com um controle de acesso e uma boa gestão, seus colaboradores podem registrar os horários e dias de maior acesso ao negócio. Assim você pode montar estratégias de vendas, investir nos melhores dias e horários e contribuir para o crescimento da sua companhia. Agora, quais formatos de controle de ponto você pode usar? Esse sistema foi evoluindo ao longo dos anos. O primeiro controle de ponto era feito por um funcionário, mas ainda assim tinha suas falhas. Afinal, esse vigia poderia esquecer de anotar os horários ou até passar pano para alguns, ajudar alguns. Depois, a ideia foi evoluindo para um livro, onde as pessoas assinavam quando entravam e saíam. Esse controle também era fácil de burlar, porque, por exemplo, um amigo poderia cobrir o outro em caso de uma falta. Depois, esse registro evoluiu para o uso de planilhas, e apesar de já ter uma opção digital, era tão falho quanto o caderno. Enfim, foi inventado o controle de ponto eletrônico ou relógio coletor de ponto, no qual o funcionário passa o cartão e recebe um recibo. Sistema muito utilizado até hoje, porque esse é o menos provável de ser fraudado. Além disso, tem um recurso interessante. É possível programá-lo para um colaborador não conseguir passar o cartão antes do término do horário de almoço ou impossibilitar que alguém que já esteja de férias passe o cartão.
Isso oferece ainda mais segurança jurídica. Mas apesar disso, infelizmente, ainda é algo possível de se fraudar. Por isso, com o avanço da tecnologia, foi criado o sistema que para muitos é o melhor: o controle de ponto eletrônico por digital. Ele conta com os mesmos benefícios do modo anterior. No entanto, a nossa digital é única e quase impossível de se burlar. Não é à toa que esse é o método mais recomendado. Todavia, exige um certo trabalho por parte do RH, que precisa de dados de horas extras, faltas por atestado, entre outras informações que vão diretamente para o departamento. Nesses casos, os funcionários devem repassar as informações à contabilidade ou tomar alguma atitude. Porém, já existem algumas máquinas que salvam essas informações na nuvem de maneira automática. Isso facilita. Por último, temos aplicativos de controle de ponto. Alguns fazem a verificação através de login e senha, já outros por leitura facial. Sendo muito úteis para empresas com funcionários remotos, esse tipo de sistema é automatizado. Dessa forma, as informações são direcionadas para o local correto. O lado bom desse sistema é que eles não erram os horários, consequentemente, as chances de serem fraudados é muito menor. Então, a nossa pergunta inicial: qual o melhor modelo para o meu negócio? Muitos empresários ainda preferem soluções baratas, como o livro e as planilhas, mas há de se lembrar que o barato pode sair caro. E quanto antes começarmos a investir em controle de ponto modernos, melhor. Contudo, isso não significa que você precisa comprar o modelo de última geração, tampouco mais caro. Recomendo que você comece com a máquina de cartões com impressão de comprovantes. Posteriormente, conforme o faturamento do seu negócio for crescendo, compre uma opção mais tecnológica, como a de impressão digital. Isso reduz o tempo da tarefa e ninguém precisa carregar um pedaço de papel, pois essas informações são armazenadas nas nuvens. E de novo, não esqueça de conferir a legislação brasileira para controle de ponto. Nesse caso, recomendo que tenha consultoria de um advogado especialista para não cometer erros. E aí, gostou do nosso vídeo? Comenta aqui embaixo qual o melhor modelo de controle de ponto na sua opinião. E claro, deixe a sua curtida. Conte-nos a sua experiência. Um grande abraço!